We say white power to white people. Esse é Fred Hampton, uma das lideranças do Partido dos Panteras Negras em Chicago. E sim, ele disse poder branco para o povo branco, mas essa história é muito maior. Brown power to brown people. Yellow power to yellow people. Black power to black people. X power to those that we left out. We say Panther power to the Vanguard Party. No dia 4 de abril de 1969, um ano após o assassinato de Dr. Martin Luther King Jr., a coalizão do arco-íris foi anunciada na cidade de Chicago. Esta é uma história envolvendo uma cidade profundamente segregada. A Chicago dos anos 60 e 70 tinha uma força policial repressiva e abertamente violenta. Uma prefeitura mergulhada em corrupção, sob o comando de Richard J. Daley. O FBI, dirigido por uma política da Guerra Fria em busca de inimigos domésticos. Um grupo de jovens brancos com uma bandeira da Confederação. Porto-riquenos lutando contra a colonização estadunidense. E o Partido dos Panteras Negras. Esta é uma história sobre como nós poderíamos imaginar políticas identitárias baseadas na solidariedade em vez da divisão. O que já aconteceu no passado, quando comunidades pobres se uniram contra a violência policial. O assassinato do Martin Luther King Jr. em 4 de abril de 1968 foi um verdadeiro golpe para o crescente movimento que uniu nacionalmente a esquerda, tendo o Civil Rights Movement no centro. Essa união que se sustentava na consciência de classe, de que os pobres, todos deveriam lutar juntos, estava se tornando cada vez mais combativa às classes dominantes. A imagem de líderes como King é amplamente apropriada por liberais. Dr. Martin Luther King had a dream, and for the 6th straight year, the Coca-Cola Company is helping you share the dream of a college education. E é usada como contraponto, contraste a figuras como Malcolm X ou o próprio Partido dos Panteras Negras, com a intenção de colocar esse King sanitarizado como modelo. I have a dream. Mas isso não é um reflexo preciso da história. King foi vilificado pela imprensa nacional. Ele foi chamado de comunista, um agitador e, de modo geral, apresentado como uma ameaça real à ordem social. Nesta época, estávamos na Guerra Fria, então ser chamado de comunista era entendido como uma ameaça e inimigo dos Estados Unidos. E a verdade é que King teve contato próximo com militantes comunistas e sindicalistas. Embora nunca tenha sido ele se identificava como um socialista cristão. Meses antes de seu assassinato, King se dedicou a organizar uma coalizão nacional de classe para combater a pobreza, o Poor People's Campaign. We assemble here together today with common problems, bringing together ethnic groups that maybe have not been together in this type of meeting in the past. I know I haven't been in a meeting like this, and it's been one of my dreams that we would come together and realize our common problems will really mean having the ability, the togetherness, the assertiveness, and the aggressiveness to make the power structure of this nation say yes when they may be desirous of saying no. And it is my hope that we will get together and be together and really stand up to gain power for poor people, black people, Mexican Americans, American Indians, Puerto Ricans, Appalachian whites, all working together to solve the problem of poverty. Um movimento nacional coordenado majoritariamente por mulheres negras, com o objetivo de unir os pobres de todo o país em uma marcha para Washington, para pressionar os políticos a aprovarem leis que iriam combater diretamente a pobreza no país.
Após o assassinato de King, as pessoas foram imediatamente às ruas para expressar suas frustrações e serem ouvidas em cidades por todo o país. Os políticos em Washington temiam uma guerra racial. O então presidente, Lyndon B. Johnson, convocou a Guarda Nacional para reprimir os protestos. Em Washington, D.C., Detroit, Pittsburgh, Cincinnati, Wilmington, Louisville e Chicago. Em algumas cidades, a força militar permaneceu por meses, sob a justificativa de que as propriedades dos comerciantes estavam em risco, pois os manifestantes, que ainda estavam em processo de luto, na visão do governo, poderiam causar danos, usar da violência contra prédios. A proteção nas propriedades era, na verdade, o pretexto para uma ação violenta da polícia. E ainda é. Por exemplo, a violência que foi usada contra os protestos que aconteceram depois do assassinato de George Floyd estava também sob a justificativa de proteção nas propriedades. Em Chicago, uma cidade no estado de Illinois, nesta época foram chamados mais de 10 mil policiais de fora, além de mais de 6 mil membros da Guarda Nacional, que é um setor das Forças Armadas responsáveis pelas questões internas do país. Suas ordens eram para controlar os manifestantes e proteger a propriedade, segundo o próprio prefeito da época, Richard Daley. And above all, the crime of arson is to me the most hideous and worst crime of any, and should be dealt with in this fashion. I was disappointed to know that every policeman out on the beat was supposed to use his own decision. And this decision evidently was his. In my opinion, he should have had instructions to shoot arsonists and to shoot looters. Richard Daley não foi o primeiro nem o último a usar a violência do Estado para manter uma hierarquia de ordem social. Mas, para controlar Chicago não é tão fácil. A história da cidade é marcada por resistência. A cidade de Chicago é um lugar fascinante, porque não só explica a região, mas nos ajuda a entender as dinâmicas do país inteiro. A história dela dialoga com a de vários lugares do mundo que experienciaram um processo de explosão populacional junto com a industrialização e a imigração, em que se estabeleceu uma comunidade por algumas gerações e, posteriormente, passou por um período de desindustrialização. Em meados do século XX, era um dos centros urbanos com crescimento mais rápido nos Estados Unidos. Localizada na fronteira norte com o Canadá, Chicago, além de desempenhar um papel significativo na formação das paisagens culturais norte-americanas, também serviu como um microcosmo de organização urbana, contestação social e ideológica e prática de experimentação. No final dos anos de 1960 e início dos anos 1970, um grupo em particular assumiu a liderança em todas as três categorias, que foi o Partido dos Panteras Negras. E a forma como fizeram foi por meio da criação da Coalizão do Arco-Íris. Os Panteras Negras foram fundados em 1966 por Huey P. Newton e Bobby Seale em Oakland, Califórnia, tanto como uma resposta para acabar com o assédio policial desenfreado e a brutalidade com que agiam na comunidade negra da cidade, bem como uma homenagem e perpetuação do legado do líder dos direitos civis, El-Haj Malik El-Shabazz, conhecido como Malcolm X, que havia sido recentemente assassinado. A organização rapidamente se espalhou para outras cidades do país. O grupo de Chicago estava atraindo atenção nacional. Para alguns, o que os Panteras Negras de Chicago estavam conseguindo fazer estava mais perto da realização do desejo de Martin Luther King Jr. por justiça social do que qualquer coisa vista antes. Em 1968, o Partido dos Panteras Negras já estava bem estabelecido na região de Westside da cidade, embora a maior parte da população negra morasse em Southside.
um dos jovens líderes em ascensão e o homem que viria a fundar a coalizão do arco-íris original, não era um ativista qualquer. Ele não só sonhou, mas tornou o sonho em realidade, de uma forma que o mundo nunca tinha visto. Além de ser uma das figuras mais carismáticas, atenciosas e eficazes da política nos anos que se seguiram às mortes de Malcolm X e Martin Luther King Jr., ele também foi um verdadeiro radical em todos os sentidos da palavra. Isto é, se ser radical significa tornar possível a esperança em vez de se convencer do desespero. Esse homem era Fred Hampton. Fred Hampton nasceu numa vila periférica a Chicago em 1948. Ele se mudou para a cidade logo depois que ele entrou no Partido dos Panteras Negras, em 1968. Nesta época, no final dos anos 60, Chicago foi uma cidade vibrante. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a metrópole do meio-oeste viu um aumento em sua população, em grande parte devido à imigração interna dentro do Império dos Estados Unidos. Muitos dos migrantes vieram de comunidades negras do Sudeste, comunidades brancas rurais pobres da região montanhosa dos Apalaches e porto-riquenhos da ilha, como costuma acontecer ao longo do tempo, em casos de migração interna de regiões rurais para centros urbanos. A principal razão para as pessoas se aglomerarem em Chicago era por se acreditar que a cidade tinha mais oportunidades econômicas, mais empregos, uma vida melhor, comparada a outros lugares. Infelizmente, o que muitos dos migrantes não sabiam é que a experiência deles seria fortemente influenciada por uma longa tradição de segregação geográfica combinada ao processo de desaceleração industrial que estava acontecendo em todo o país. O resultado foram profundas disparidades socioeconômicas. Isso levou alguns bairros de Chicago a ganhar a reputação nacional de ter alguns dos guetos mais perigosos e violentos do país. Para entender o que iria acontecer no final dos anos 60 em Chicago e como foi revolucionário, temos que entender a história da cidade. Originalmente, Chicago foi um assentamento indígena dos Potawatomi. O primeiro residente permanente não indígena chegou em 1780. Jean-Baptiste Point du Sable, um homem negro da colônia francesa de Saint-Dominique, que hoje em dia é o Haiti. Ele se casou com uma indígena, teve alguns filhos e se estabeleceu por lá. A verdade é que demoraria algum tempo até que os colonos brancos chegassem. No início do século XIX, o assentamento tinha algumas centenas de residentes permanentes. No entanto, em meados deste mesmo século, as coisas mudaram. A população da cidade explodiu devido à sua localização geográfica no meio do país. Chicago tornou-se um importante polo de produção industrial, o que também significava que havia muitos empregos. Além da migração interna, houve também uma leva de pessoas chegando do exterior, devido a eventos como a Grande Fome na Europa, ocasionada pela queda na produção da batata, que afetou principalmente a Irlanda, e também por causa de turbulências políticas e sociais. No meio do século XIX, na Europa e nas colônias, houve uma onda de levantes, revoltas e tentativas de revolução, como é característico de períodos conturbados. Houve muita imigração. Os Estados Unidos viram uma onda de imigração europeia durante a segunda metade do século XIX. Em 1900, mais de 75% da população de Chicago era de imigrantes ou de filhos de imigrantes. A maioria da Alemanha, Irlanda, Polônia, Suécia ou República Tcheca. Nos anos seguintes, já nas primeiras 3 décadas do século XX, a população negra de Chicago aumentou drasticamente, de 44 mil em 1910 para mais de 230 mil em 1930.
A maioria migrou da região sudeste dos Estados Unidos, a qual impôs um sistema de apartheid racial conhecido como Jim Crow, além do ressurgimento do Ku Klux Klan na região. Na década de 60, a população negra havia ultrapassado 810 mil habitantes e residia principalmente em Southside e partes do Westside. As décadas de 1940 a 1960 transformaram Chicago em uma das maiores cidades negras dos Estados Unidos. Pelo menos, era assim que ela era vista nacionalmente. Mas essa não é a história completa. Porto Rico, a princípio, era uma colônia espanhola que, em 1898, os Estados Unidos anexou ao seu território, mantendo o status de uma área colonial. E, até hoje, Porto Rico está tratado como uma colônia pelos Estados Unidos. Desde a aquisição da ilha até a Segunda Guerra Mundial, a migração de porto-riquenos para os Estados Unidos foi bem moderada. No entanto, em meados do século XX, houve uma transição econômica na colônia de monocultura para um processo de industrialização com a finalidade de tornar a ilha um lugar de exportação de manufaturas. Em grande parte, isso ocorreu devido a um esforço do governo federal dos Estados Unidos, denominado Operação Bootstrap, que buscava focar os investimentos nas cidades, em detrimento do campo. Industrialization of Puerto Rico moves into high. As in the island capital of San Juan, Governor Muñoz Marín directs Operation Bootstrap. Os resultados do programa não foram nada bons. Y a plantearse la forma de cambiar eso, destruyendo nuestra agricultura y fomentando industrias que le produjeran más beneficios a los inversionistas extranjeros. Para desarrollar industrias petroquímicas, acabaron con la industria azucarera. Nos han estado poniendo unas industrias y matándonos otras. Houve um declínio acentuado nas oportunidades de emprego na colônia, que resultou na mudança de muitos porto-riquenos para cidades como Nova York e Chicago, em busca de emprego. Por exemplo, entre 1950 e 1959, mais de 40 mil porto-riquenos deixaram a ilha por ano. A primeira grande leva deles em Chicago se estabeleceu no bairro Leclerc, no norte do centro da cidade. No entanto, devido à gentrificação oriunda das políticas da prefeitura de Richard Daley na década de 60, a comunidade porto-riquena de Chicago foi para Old Town, Lincoln Park, Lakeview e Wicker Park. Junto com a chegada dos porto-riquenos e dos negros, Chicago também viu um boom na imigração interna de comunidades brancas pobres, localizadas na região sul do interior, conhecida como Appalachia. Nessa nova onda de imigração de brancos, as condições e o contexto eram bem diferentes das primeiras gerações. O declínio da indústria de carvão foi a razão principal pela qual eles trocaram suas casas pela cidade. A grande maioria desses migrantes passaria a residir no bairro de Uptown, localizado no norte da cidade. No final da década de 1960, mais de 80% da população de Uptown consistia em migrantes brancos ou filhos desses migrantes. Era bem comum entrar em um salão de bilhar e ver uma bandeira da Confederação pendurada na parede, ilustrando uma identidade culturalmente distinta. A geografia da cidade nos anos 60 era profundamente segregada, e não apenas entre negros, porto-riquenos e brancos. Chicago ostentava bairros étnicos brancos bem estabelecidos de períodos anteriores, que incluíam irlandeses, alemães e italianos, descendentes dos imigrantes do século anterior. Nesses enclaves étnicos mais firmemente estabelecidos, os residentes desprezavam Uptown quase tanto ou até mais do que seus vizinhos negros e latinos. Por exemplo, nos jornais da época, Uptown, o bairro onde residia a população branca e pobre, era frequentemente descrito como uma comunidade caipira e incestuosa, perigosa e cheia de racistas.
Isso nos leva ao prefeito e à polícia. De 1955 a 1976, a cidade de Chicago foi controlada por Richard J. Daley, que vinha do bairro de Bridgeport, predominantemente irlandês. O prefeito ganhou a reputação de ser uma das figuras públicas mais poderosas e corruptas do país. Como Daley, a maioria dos policiais também eram irlandeses e eram especialmente hostis às comunidades negras e latinas. É importante notar que eles também descontavam sua raiva nos residentes de Uptown, de maioria branca e pobre. A negligência política, a repressão e violência policial, junto com a desigualdade econômica, vividas por todas as comunidades, resultaram no surgimento de várias gangues de rua. Embora tudo isso não é tão diferente do que acontece nas comunidades pobres hoje em dia, uma coisa era diferente. O Partido dos Panteras Negras estava ativo e disposto a se arriscar, a imaginar que outro mundo é possível. É aqui que a colisão do arco-íris entra. No final dos anos de 1960 e início dos anos 70, uma nova geração de jovens radicais emergiu, influenciada e inspirada pelas ideias da Revolução Cubana. As ações dos guerrilheiros nas montanhas de Sierra Maestra, no final dos anos 50, criou um novo modelo de como fazer a revolução, em que as condições não tinham que ser perfeitas, mas poderiam ser feitas e criadas pela própria ação direta. A verdadeira mudança era possível se eles agissem. Qualquer um poderia se tornar um revolucionário. Tudo o que eles tinham que fazer era a revolução. No final dos anos de 1960, esta crença estava generalizada entre a nova esquerda emergente nos Estados Unidos e nas esquerdas do mundo, especialmente nas Américas. Desta nova geração, uma das pessoas que mais refletia essa crença nos Estados Unidos era Fred Hampton. Ainda adolescente, Hampton tornou-se ativo na vida política. Primeiro como membro da NAACP, uma das organizações mais antigas focada nos direitos civis dos negros. E depois como ativista estudantil do SNCC, Student Nonviolent Coordinating Committee, o principal grupo estudantil negro de defesa de direitos civis da população. Em 1968, com apenas 20 anos, ele se juntou ao recém-estabelecido Partido dos Panteras Negras em Chicago. Embora jovem, sua influência foi rapidamente sentida em toda a cidade. Uma das primeiras iniciativas que Hampton liderou foi trabalhar com gangues de rua dos bairros negros em Southside, para estabelecer um acordo de não agressão em que pudessem trabalhar juntos para fornecer assistência básica às suas comunidades. A assistência básica, que era parte do programa dos Panteras Negras, consistia em oferecer café da manhã gratuito para crianças e programas pós-escola para jovens, bem como uma clínica médica gratuita e orientação jurídica. No entanto, talvez o legado mais duradouro de Fred Hampton tenha sido o estabelecimento da Rainbow Coalition, a coalizão do arco-íris. A ideia que era basicamente uma união de organizações, grupos, pessoas de esquerda que viviam nos guetos de Chicago foi deflagrada num lugar peculiar. Aconteceu depois de um encontro não planejado entre um representante dos Panteras Negras, Bobby Lee, e uma gangue de rua de Uptown que se autodenominava Organização dos Jovens Patriotas. A história é a seguinte. Lee foi convidado para falar na Igreja das Três Cruzes, na região norte da cidade. A congregação da igreja era composta por brancos de classe média alta. Devido a um erro de agendamento, os jovens patriotas também foram convidados para falar naquela noite sobre a brutalidade policial e não foram bem recebidos. Bobby Lee ficou surpreso com a hostilidade e o diálogo de classe que surgiu entre os paroquianos brancos ricos e os jovens brancos pobres.
No final, ele simpatizou com o grupo dos brancos que carregavam a bandeira dos confederados. 100 years ago, this flag which I wear on my cap represents the Confederate States of America. We was beat down, and we beat down people for 100 years, and we know what it's like to beat down people. Os pobres de Uptown. A bandeira dos confederados é um símbolo de ódio. É associado ao sul dos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão, com o lado que queria manter a escravidão. Até hoje, a associação a esse regime escravocrata persiste dentro de uma tradição da supremacia branca. Tem grupos da direita que usam esse símbolo para mostrar o apoio a essas ideias. Bom, mas no caso dos jovens patriotas, é mais complexo. Olha, para ser muito claro, eu não estou defendendo o uso do símbolo. É mais complexo porque o uso do símbolo começou, em muitos sentidos, como uma resposta a repressões de outros brancos e uma tentativa de manter uma identidade local e regional de um grupo que havia chegado num lugar, mas não sentia parte da própria cidade, principalmente pelas limitações financeiras e os abusos da polícia. Os jovens patriotas se apropriaram deste símbolo, num jeito que inverteu esses signos de ódio em símbolos de orgulho, muitas vezes dissociados de uma consciência histórica que é um problema. Após o evento, Lee deu abertura e começou um diálogo com os membros dos jovens patriotas. Posteriormente, os apresentou a muitas das ideias englobadas pela ideologia dos Panteras Negras e também o resultado do que eles já haviam conquistado em suas comunidades, num período de tempo relativamente curto. Ele também os apresentou a Fred Hampton. Não demorou muito para que os jovens patriotas reestruturassem sua organização com base nas ideias e práticas dos Panteras Negras. Eles reproduziram os programas na sua comunidade, como o café da manhã grátis para as crianças de Uptown e outras formas de apoiar a própria comunidade. Se, por um lado, eles mantiveram o símbolo da bandeira da Confederação, por outro lado, eles incorporaram o punho que simbolizava o poder negro. Eu acho que, depois do convívio com os Panteras Negras, eles usavam esse símbolo como uma forma de causar choque. E, ao mesmo tempo, para destruir conceitos iconoclastas, para inverter e confundir o jeito que o símbolo foi usado. Em muitos sentidos, é só para mostrar que é só um símbolo. E que, no final das contas, a aliança com os irmãos, que também estavam sofrendo violência e repressão pelo Estado, era a coisa mais importante. Uma coisa que eu acho muito marcante é o fato que os Panteras Negras fizeram uma aliança e não demandaram que eles tirassem o símbolo. Isso mostra a potência do que é o inimaginável. Antes do encontro casual de Lee com os jovens patriotas, os Panteras Negras já tinham estabelecido uma relação com os Young Lords. We believe in an equal share of the government. It's sort of like socialism. This is what we believe in. People are entitled to their beliefs. People are entitled to work for what they believe in. This is part of the Constitution states it clearly, you know? Um grupo que começou como uma gangue de rua no bairro de Lincoln Park, criado no mesmo ano em que Fidel Castro e Che Guevara estavam estabelecendo o primeiro Estado Socialista das Américas. Em 1959, os Young Lords, como muitas das outras gangues de rua urbanas, foi fundado por dois motivos principais. O primeiro, para se proteger das gangues brancas da classe trabalhadora vizinha, que já estavam bem estabelecidas e eram de descendentes dos brancos que haviam chegado no século XIX e início do século XX. O segundo, para estabelecer, mesmo que fosse à força, seus próprios espaços urbanos. Lugares onde eles pudessem se sentir confortáveis e pertencentes, o lugar da sua casa. Parte das funções da gangue dos Young Lords era a proteção de suas próprias comunidades contra o assédio e a violência policial.
Durante a década de 1960, os Young Lords regularmente se integravam à força a espaços públicos, como a praia, exclusiva para brancos. A gangue, como muitas outras de Chicago e de todo o mundo, estava desenvolvendo um senso de autoestima entre seus membros. Mas isso foi apenas o começo. O que estava por vir seria verdadeiramente inspirador. Em 1968, após o assassinato de Martin Luther King Jr., o líder dos Young Lords, José Chacha Jiménez, foi preso, juntos com centenas de outros rapazes e moças. Enquanto estava na prisão, ouvia as reportagens de rádio discutindo as atividades do Partido dos Panteras Negras. Foi então que ele percebeu que a luta dos Young Lords em Lincoln Park era a mesma dos Panteras Negras no West Side. Ambos eram vítimas de repressão policial constante. Neste mesmo ano, os Young Lords oficialmente se declararam o movimento pelos direitos civis. Posteriormente, eles adoptaram um plano de 13 pontos, semelhante ao plano de 10 pontos do Partido dos Panteras Negras. Como os Panteras, eles também estabeleceram uma rede em várias cidades nos Estados Unidos, criando um legado que continua até hoje. Estes três eram, de certa forma, os grupos centrais da coalizão do arco-íris. No entanto, Fred Hampton não parou por aí. Também incluiu a coalizão do arco-íris em vários grupos da comunidade socialista radical, como os Estudantes por uma Sociedade Democrática, o SDS, os Boinas Marrons, o Movimento Indígena Americano e o Partido da Guarda Vermelha. I'm the deputy chairman of the state of Illinois Black Panther Party, Fred Hampton. And a lot of people don't understand the Black Panther Party's relationship with white mother country radicals. A lot of people don't even understand that word that Eric uses a lot. But what we're saying is that there are white people in the mother country that are for the same types of things that we are for stimulating revolution in the mother country. And we said that we'll work with anybody and form coalition with anybody that has revolution on their mind. We're not a racist organization because we understand that racism is an excuse used for capitalism. And we know that racism is a byproduct of capitalism. Everything would be all right if everything was put back in the hands of the people. And we're going to have to put it back in the hands of the people. Infelizmente, no dia 4 de dezembro de 1969, a polícia de Chicago invadiu o apartamento de Fred Hampton como mandato de busca e apreensão de armas. Fred Hampton, de 21 anos, e Mark Clark, membro do partido que tinha 18 anos, foram mortos no ataque. Embora as autoridades afirmem que os Panteras abriram fogo contra a polícia, relatórios balísticos revelaram que a polícia disparou 99 tiros contra um dos Panteras Negras. Investigações posteriores sugerem que o FBI, o gabinete do procurador do distrito de Cook e a polícia de Chicago conspiraram para assassinar Fred Hampton. Nenhum policial foi acusado do tiroteio, mas 13 anos depois, parentes do Hampton e Clark receberam quase 2 milhões de indenização da cidade de Chicago, do distrito de Cook e do governo federal. A justiça pelo assassinato de Fred Hampton e Mark Clark ainda não foi feita. Durante os anos em que a coalizão do arco-íris de Chicago estava ativa, vemos uma história de organização popular radical, inovadora e corajosa, e também uma história de repressão local e federal, encarceramento e assassinato. Em 1984, o amigo e camarada de Martin Luther King Jr., Jesse Jackson, teve uma das campanhas mais interessantes do Partido Democrata à presidência. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos em que um negro teve uma chance real de ser candidato à presidência de um grande partido. Jackson não teve sucesso. No final, Walter Mondale venceria as primárias e perderia para Reagan na eleição geral. Porém, uma das coisas que nasceu nesta campanha insurgente foi uma nova coalizão do arco-íris, inspirada no sonho de Martin Luther King Jr. e nas ações de Fred Hampton, em unir os pobres numa luta por justiça contra um sistema supremacista,
e colonialista branco corrupto. 4 anos depois, Jackson concorreu novamente e se saiu melhor. Mas ele não teve apoio popular ou institucional dentro do Partido Democrata. Um dos poucos políticos que teve a coragem de apoiar a campanha de Jackson foi Bernie Sanders. Quando Bernie concorreu à presidência em 2016 e 2020, ele disse explicitamente que uma das coisas que o inspirou a se candidatar foi a campanha de Jackson, marcada pela segunda colisão do arco-íris. O que foi criado pela colisão do arco-íris tem muito pouco reflexo nas políticas de identidade hoje em dia. Em muitos casos, as políticas que nós temos no neoliberalismo, propagadas por Hollywood, grandes corporações e ditas por políticos, incluindo os democratas, são baseadas no conceito de divisão e não de união. O que os Panteras Negras propuseram foi uma política de classe baseada na justiça social e econômica, com aqueles que estão passando ou vivendo dificuldades similares e que, ao mesmo tempo, era profundamente baseada em identidades, raça, etnia e lugar de origem. O que fez desse movimento tão revolucionário uma ameaça ao sistema foi o mesmo sonho que matou Martin Luther King Jr., que era criar uma aliança entre as comunidades pobres dos Estados Unidos. Não só uma revolução política, mas uma revolução social. É uma ilusão achar que estamos em condições tão diferentes, enquanto 1% da população detém mais da metade da riqueza do mundo. Outro mundo é possível, mas só se lutarmos por ele. Numa tentativa de pensar como a gente poderia recriar a colisão do arco-íris com uma estrutura capaz de substituir qualquer sistema que a gente tem hoje, temos que pensar numa escala global, em que nenhuma nação, usando os poderes do Estado ou paramilitares, tenha força o bastante para destruir. A gente tem muito mais que nos une do que nos separa. When you leave here saying the last word, before you go to bed tonight, say I am a revolutionary. Make that the last word. In case you don't wake up, then somebody might believe it and you might, end up in what they call a revolutionary happy hunting ground. Say that I am a revolutionary. Em solidariedade, camarada gringo.